neste momento, 129 pessoas que perderam a vida, né? O caso que nós mostramos ontem e hoje, voltamos, já que o menino de 13 anos vai ser sepultado hoje, a mãe chegou a dizer o seguinte: o meu coração está dilacerado, eu preciso de outro coração, não tenho mais coração, né? É medo, nervosismo, tristeza. Para falar sobre este assunto, nós estamos com a psicóloga e psicanalista Daniele Cristine. Doutora Daniele, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Como enfrentar uma situação dessa? Se dá para enfrentar, não é? Por exemplo, tem um caso lá do Jardim Monteverde, uma única pessoa tem 12 familiares que morreram, que perderam a vida. Como que a pessoa enfrenta uma situação dessa? Sim, essas situações de tragédia, elas são muito complicadas porque elas acabam, de certa forma, trazendo elementos que são devastadores psiquicamente falando. Mas como é que a gente pode enfrentar, como é que a gente pode fazer esse enfrentamento? A primeira coisa que a gente precisa entender é que precisamos ter uma rede de apoio. Essa rede de apoio ela é formada por familiares, ela é formada por órgãos públicos, ela é formada pela própria comunidade. Então, é possível sim a gente ultrapassar esse momento, mas mantendo essa rede de apoio. A pessoa, por exemplo, que perdeu 12 familiares, né? Talvez tenha que buscar um apoio externo, tem que buscar um psicólogo, um psicanalista como a senhora. Sim, sim. É extremamente necessário porque o profissional dessa área de saúde mental, ele vai dar todo o suporte emocional, trazendo essa base para que esse sujeito ele possa se reinventar e se ressignificar. Exatamente para que ele possa pegar esse momento de luto e não transformar em um luto complicado, que antigamente se chamava em um luto patológico, né? Mas hoje se chama luto complicado. Então, quando esse profissional ele está ali exatamente para poder ajudar esse sujeito a se reinventar e se ressignificar a sua vida. Agora, essa questão do luto, né? Esse sofrimento, essa dor, como a gente acompanhou, essa mãe que perdeu o filho, viu sendo socorrido, um menino de 13 anos de idade, dura quanto tempo, hein? Cardinal, é muito relativo. A gente não tem como manter um tempo específico. Como, por exemplo, sujeito A, ele pode ter um tempo X, já o sujeito B, ele pode ter um tempo Y, que é um pouco mais prolongado. Tudo isso vai depender muito de como ele está fazendo esse enfrentamento. Tudo vai depender muito de as questões internas dele, de toda uma história de vida. Então, a gente não tem como manter precisamente um tempo. Mas vamos colocar aí, só para a gente poder entender melhor, vamos colocar aí mais ou menos um mês e pouquinho, mas lembrando que a gente não pode precisar o tempo, porque cada sujeito ele tem o seu tempo interno. E no caso aí, se a pessoa continuar com a vida muito complicada, a mente complicada, tem que buscar ajuda. É extremamente necessário que se busque essa ajuda, exatamente para se ter suporte emocional para ajudar a ressignificar. Não é superar, porque superar é ultrapassar, é passar por cima. Ressignificar é dar um novo sentido. E os enlutados precisam não de uma superação, mas de uma ressignificação. Essas imagens que nós estamos mostrando de destruição, né? E os depoimentos, eles são semelhantes a situações de guerra. Sim. Né? A pessoa, por exemplo, está embaixo, não, eu vi o estrondo, aí a barreira estava caindo, a casa veio abaixo, eu vi fulano estava embaixo de uma árvore pedindo socorro, como o caso, por exemplo, lá do Curado, né? Inclusive eu tenho até uma fala da mãe falando isso, deixa eu colocar aqui no ar, olha só. Não acredita que vai acontecer. Quando eu vi o meu menino roxinho, eu cheguei lá na UPA, botaram um lençol no rosto dele, eu disse, gente, por que cobriram ele? Eles disseram, não, foi no movimento. Mas quando eu estava ali na frente, eu senti um aperto no coração. Eu sabia que ele tinha ido embora. Ele só tinha 13 anos. Ele tinha tanta coisa ainda. Por causa de uma porcaria de uma barreira. Aí todo mundo vai falar de política e vai esquecer dele. Uma situação dessas, como outras que nós vivenciamos nessa tragédia, se poderia falar do estresse pós-traumático, como se fala em pessoas de guerra, que ficam anos e anos em tratamento
os americanos vivenciam isso, os europeus entram em muitas guerras. É mais ou menos a mesma coisa ou não é? Não tem nada a ver? É um cenário que é diferente, mas que pode levar ao caos muito semelhante. Porque quando a gente vai falar do TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que foi estudado e foi colocado, desenvolvido lá na Guerra do Vietnã, é muito semelhante, porque as pessoas elas passam por uma situação trágica, uma catástrofe. Catástrofe vai significar uma reviravolta, uma virada de ponta cabeça. Então, as pessoas elas passam por esses momentos que são muito traumáticos e elas acabam, sim, desenvolvendo esse TEPT, esse transtorno de estresse pós-traumático. Então, ele é muito semelhante, não no cenário, porque o cenário muda, mas no caos interno que ele provoca, a gente pode, sim, encontrar uma semelhança brutal em relação a esses combatentes de guerra, esses ex-combatentes de guerra, né? Esse estresse da pessoa aqui nessa tragédia, quais seriam os sintomas? Falou, tem que buscar ajuda e talvez até remédio, né? Sim. Essa tua pergunta ela é muito pertinente, porque deixa eu apontar rapidamente aqui 3 tipos que podem ser evocados diante de situações assim, tanto de guerra, como também na situação das chuvas que a gente tem vivenciado esses dias, né? O sujeito vivenciando essas chuvas, essa tragédia, essa catástrofe, ele pode apresentar um estresse, um transtorno de ansiedade que não necessariamente vai precisar de uma intervenção medicamentosa. Já outros sujeitos, outro grupo de sujeitos, ele pode sim apresentar esses mesmos elementos, mas vai sim precisar da intervenção medicamentosa. E tem um outro ponto, que não é o patológico, mas vai ser o ponto do crescimento pós-catástrofe, que é o crescimento onde o sujeito ele vai apresentar ali um elemento onde ele vai tentar buscar uma melhora de vida espiritual, uma melhora de vida nas relações interpessoais. Mas como eu vou identificar se esse sujeito ele precisa, de fato, de um acompanhamento? Quando os sintomas dele estão atrapalhando o social dele e estão perdurando muito. Se perdura, se incomoda, se não consegue lidar com isso, não tem nada que você possa manejar, é o momento, sim, de procurar um profissional da saúde mental. Doutora, muito obrigado, viu, pelas explicações, viu? Espero contar outras vezes aqui com sua presença. Muito grato. Eu que agradeço.